Olá, boa tarde. Em reunião agora pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que exige o consentimento expresso para a inclusão de pessoas em grupos formados em sites de relacionamento ou em mídias sociais. A proposta ainda será votada em decisão final pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O projeto quer proibir abusos cometidos pelas empresas provedoras de redes e mídias sociais. Caberá a essas empresas conseguir previamente o consentimento expresso dos participantes dos aplicativos para que estes sejam incluídos em grupos ou em listas de informação. Fica também proibido convidar terceiros para ingressar em grupos, como se esses participantes das redes sociais tivessem dado permissão para que o convite fosse feito em seu nome. A emenda aprovada pelo CCJ acrescenta que a violação à intimidade prevista no projeto configura dano moral ao usuário da rede. Hoje, todos nós, cidadãos, estamos sujeitos a sermos incluídos em qualquer grupo de rede social. Em qualquer grupo, WhatsApp, Facebook, todos. E se nós não tivermos o interesse de participar de determinado grupo, nós é que temos que manifestar o indivíduo, ou seja, numa inversão da lógica de todo o sistema, de toda a legislação brasileira. Constrangimentos gerados por essas práticas são inúmeros e vão desde os incômodos sofridos pela inflação de informações geradas por grupos indesejados até o desgosto com recebimento involuntário de conteúdos pornográficos, violentos ou fúteis. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda convite ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, para uma audiência pública sobre a segurança da votação eletrônica e a impressão do voto. O ministro Luiz Fux tomou posse nesta terça-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, participou da cerimônia de posse. A cerimônia ocorreu no plenário do TSE, em Brasília. Ao lado do presidente da República, Michel Temer, e de autoridades dos três poderes, Eunício Oliveira acompanhou a solenidade de posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, como presidente do TSE. Ele substitui o ministro Gilmar Mendes. Mas Fux não fica até as eleições de outubro, já que seu mandato naquela corte termina em agosto. Quem vai ocupar o cargo durante o pleito é a ministra do STF, Rosa Weber, que também nesta terça-feira assumiu a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira projeto que regulamenta a profissão de cuidador. A matéria segue para análise do plenário. A atividade envolve acompanhamento e assistência de curta ou longa permanência. O projeto proíbe, no entanto, a administração de medicamento que não seja por via oral nem orientada pelo profissional de saúde. Outro projeto aprovado isenta do pagamento de pedágio em rodovias federais veículos particulares que transportem para tratamento em outro município pessoas com doença grave ou degenerativa. O autor justifica a proposição relembrando o desequilíbrio da distribuição dos centros de saúde no país e a forçosa necessidade de as famílias carentes se deslocarem por rodovias sob pedágio para tratarem de seus enfermos. A comissão aprovou ainda a realização de audiência pública para debater o aproveitamento de membrana da placenta para tratamento alternativo de queimaduras. A data do debate ainda vai ser marcada. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje projeto que permite o registro da condição de pessoa com deficiência na carteira de identidade. Pelo projeto aprovado pelos senadores, a inscrição poderá ser solicitada pela pessoa interessada ou por representante legal. O tipo de deficiência, física, auditiva, visual, sensorial, mental ou intelectual, também poderá ser especificado. Para a obtenção de determinados benefícios, poderá ser exigida uma avaliação específica. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Romário, considera que a medida poderá evitar embaraços às pessoas com deficiência. A pronta comprovação da deficiência em documento tão simples e de ágil apresentação como são a cédula de identidade e o DNI abrirá inúmeras portas às pessoas com deficiência, sedento a questão de inclusão plena. Os senadores querem começar a votar hoje projetos sobre segurança pública. Aprovar matérias que ajudem a diminuir o crescente número de homicídios e outros crimes é uma prioridade da Casa neste ano.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, acatou o pedido para uma sessão temática sobre segurança. Ele também apresentou um projeto que autoriza o uso do Fundo Penitenciário Nacional para outros fins que não sejam somente obras em presídios. Um deles é a compra e instalação de bloqueadores de celulares em prisões. No ano passado sobraram quase 2 bilhões de reais no FUNPEN, que não foram aplicados. Por quê? Porque o FUNPEN só pode construir penitenciária. Então agora nesse projeto é permitido também que o FUNPEN possa utilizar recursos na compra de bloqueadores, na compra de armamento, na compra de equipamentos de inteligência. Os senadores aprovaram a urgência para a deliberação desse projeto em plenário. Assim, ele já pode ser votado nesta quarta-feira. Os senadores também concordaram que haverá um calendário especial para a proposta que veda o contingenciamento dos fundos de segurança pública. 2 bilhões de reais que deixaram de ser destinados aos estados para a compra de viaturas, fardamento, serviço de inteligência, até combustível, porque houve contingenciamento de recursos públicos. Não tem como deixar de não fazer a crítica a esse governo. Como é que numa crise como essa, você em 2 anos tem a redução do orçamento de segurança pública de 6 bi 100 para 3 bi 900? A ideia é aprovar a emenda constitucional rapidamente e evitar que esse dinheiro fique parado no Tesouro para diminuir o rombo das contas públicas. Reduzir a burocracia que gera custos desnecessários para as empresas e, dessa forma, melhorar a produtividade do país. Esse é o objetivo de projetos que, assim como a segurança pública, vão ter prioridade este ano no Senado. O Brasil tem um ambiente de negócios ruim para empresas. De acordo com o relatório do Banco Mundial, ocupa a posição de número 125 numa lista de 190 países. Por trás desse resultado existem vários fatores. Um deles é a burocracia. A emissão de certificado de certidões negativas. A condição de que o empresário, para que ele consiga financiamento público, você precisa ter controles excessivos. Se elas têm, às vezes, um débito, tem uma certidão negativa por um débito que está sendo contestado, que não, a empresa julga que não é procedente, ou, às vezes, um débito que ela nem tem conhecimento de um valor irrisório, isso impede a empresa de ter acesso a essas linhas. Nós temos burocracia, ambiente regulatório ruim, nós temos um padrão de financiamento também muito hostil. No ano passado, a Comissão de Assuntos Econômicos fez um retrato das dificuldades enfrentadas pelas empresas. Os senadores, a partir daí, definiram uma lista de projetos que podem ajudar no aumento da produtividade da economia. 2 deles já foram aprovados. Um elimina o ISS cobrado na exportação de serviços. Por exemplo, contratos de engenharia realizados no exterior. Essa proposta seguiu para a Câmara. O outro determina o comparecimento do chefe da Casa Civil à Comissão de Assuntos Econômicos, uma vez por ano, para prestar contas das medidas adotadas pelo governo federal para a melhoria do ambiente de negócios. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que a agenda definida pela CAI vai ter prioridade em 2018. Existe um projeto que está pronto para votação no plenário. É o Código de Defesa do Contribuinte. São essas reformas microeconômicas que vai permitir a geração de emprego, de renda, de desburocratizar e dar oportunidade aos pequenos e aos médios nesse país. É o nosso papel de ajudar o Brasil no momento de dificuldade a sair da crise, gerar emprego, facilitar a vida das pessoas e gerar renda para as pessoas. Hoje, quando você deve ao fisco, lhe impõe um fator de correção. Quando você é credor do fisco, você não tem assegurado as mesmas regras que no caso, são aplicáveis quando você deve ao fisco. Então, eu acho que é preciso criar um código que, de resto, o mundo inteiro tem, que ofereça a perspectiva de uma relação mais equilibrada.
Com o fim do recesso parlamentar, o Congresso Nacional deve analisar 19 vetos presidenciais, entre eles os vetos feitos ao refis para micro e pequenas empresas e também em 4 pontos do projeto que agiliza o processo de adoção no país. Mais informações com a repórter da Rádio Senado, Marcela Cunha. Trancando a pauta do Congresso Nacional está o veto parcial feito ao projeto que criou novas regras para a adoção. Além de agilizar o processo, o texto prioriza irmãos e crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas. 4 trechos foram vetados, entre eles o que determina que crianças não procuradas pela família por 30 dias seriam automaticamente cadastradas para adoção. O governo manteve o chamado apadrinhamento, quando um adulto assume parcialmente a responsabilidade sobre um menor, mas vetou um trecho que restringia essa modalidade a pessoas não inscritas no cadastro de adoção. O argumento é de que a medida seria prejudicial às crianças e adolescentes, já que os padrinhos e madrinhas costumam ser potenciais adotantes. Outro veto polêmico é o projeto que instituía o refis para micro e pequenas empresas. O presidente Michel Temer vetou integralmente a proposta e justificou que a medida fere a lei de responsabilidade fiscal, porque não ficou definida a origem dos recursos que cobririam os descontos concedidos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que a proposta é uma questão de justiça. Para ele, as mesmas condições de financiamento concedidas às grandes empresas deveriam ser estendidas às micro e pequenas. Está na pauta ainda o veto feito à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, que impedia o contingenciamento do fundo partidário. Pelo texto aprovado pelo Congresso, os recursos do fundo não poderiam sofrer cortes. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.